Broadway, casas de ópera, clubes de comédia, salas de concerto. Durante séculos, esses foram lugares onde a magia é feita em tempo real, onde artistas dão tudo de si para um público que se prende a cada momento. Mas às vezes, a magia se transforma em algo que ninguém poderia ter roteirizado. Para alguns artistas extraordinários, o palco não era apenas a vida deles. Tornou-se o lugar onde deram seu último suspiro. Estas são as histórias de 15 homens e mulheres que morreram fazendo o que amavam, diante das luzes, da música e das pessoas que os adoravam. Mika Ben. No dia 15 de outubro de 2022, a Accor Arena em Paris estava vibrante com música e celebração. Michael Benjamin, mais conhecido mundialmente como Mika Ben, era um cantor, compositor e produtor haitiano cuja voz carregava tanto a alegria quanto a dor de sua terra natal. Naquela noite, ele estava se apresentando ao lado da lendária banda Karimi para um concerto de reunião muito aguardado. Os fãs dançaram, cantaram e aplaudiram enquanto Mika Ben se movia pelo palco, entregando uma performance eletrizante. Então, logo após terminar uma música, ele de repente se virou, deu alguns passos e desabou na frente de milhares. A princípio, muitos pensaram que fazia parte do show, mas a música parou e o pânico tomou conta do palco. Os paramédicos correram, mas nada pôde ser feito. Mika Ben sofreu uma parada cardíaca fatal com apenas 41 anos de idade. Sua nota final ainda pairava no ar. Uma despedida que ninguém esperava. Leonard Warren. 4 de março de 1960. A Metropolitan Opera, na cidade de Nova York. Leonard Warren estava em seu elemento, no meio da apresentação de La Forza del Destino de Verdi, um papel que o tornou uma lenda. Seu barítono profundo e poderoso encheu a casa, enquanto ele cantava Urna Fatal. Então, no meio de uma frase, ele parou. Parecia desconfortável, respirou fundo e desabou. A princípio, alguns pensaram que fazia parte da encenação, mas a cortina caiu e sussurros se espalharam pela plateia. Warren sofreu um derrame massivo, morrendo instantaneamente. Foi a primeira vez na história do Met que uma apresentação terminou porque seu protagonista morreu no palco. Sua última nota realmente se tornou seu último suspiro, uma despedida que nenhum bis poderia seguir. Richard Versailles. 5 de janeiro de 1996, na Metropolitan Opera. O tenor Richard Versailles subiu uma escada alta acima do palco, no caso, Macrópolis. Seu personagem estava prestes a pronunciar uma frase que assombraria para sempre os amantes da ópera. Você só pode viver por tanto tempo. Segundos depois, Versailles caiu para a frente, despencando na maquinaria do palco abaixo. A plateia ofegou, sem saber se era uma queda dramática intencional. Não era. Ele sofreu um ataque cardíaco massivo e morreu instantaneamente. A sincronia assustadora entre suas últimas palavras e sua morte súbita chocou o mundo da ópera. Críticos mais tarde chamaram isso de um final mais arrepiante do que qualquer roteiro poderia conceber. Ian Cognito. Em 11 de abril de 2019, no Lone Wolf Comedy Club em Bicester, Oxfordshire, a plateia estava às gargalhadas. Ian Cognito, um veterano do circuito de stand-up britânico, estava em seu elemento, trabalhando a sala com uma mistura de humor mordaz e energia imprevisível. No meio do set, Cognito brincou sobre ter um derrame no palco, até mesmo dizendo, imaginem morrer bem na frente de vocês. A plateia riu alto, pensando que fazia parte do show. Momentos depois, ele se sentou em um banquinho e não se levantou mais. As pessoas riram no início, esperando a piada, mas o silêncio se transformou em algo mais frio. Os paramédicos foram chamados e a verdade horrível veio à tona. Ian sofreu um ataque cardíaco massivo. Ele morreu exatamente como viveu, na frente de uma multidão, com uma piada ainda no ar. Giuseppe Sinopoli. Em 20 de abril de 2001, o grande palco da Deutsche Oper Berlim estava preparado para Aida. No pódio estava Giuseppe Sinopoli, um maestro italiano de renome mundial, compositor e arqueólogo formado. Conhecido por sua abordagem profundamente intelectual à música e sua capacidade de extrair emoção bruta de uma orquestra, Sinopoli estava no auge de sua arte naquela noite. A apresentação havia alcançado um dos clímaxes arrebatadores de Verdi quando as mãos de Sinopoli começaram a vacilar. No meio da condução, ele de repente desabou na frente da orquestra, cantores e uma casa cheia de espectadores de ópera atônitos. Sinopoli sofreu um ataque cardíaco massivo. Ele tinha apenas 54 anos de idade. Seus momentos finais foram passados cercados por música, deixando este mundo no meio de uma frase, no meio da paixão, no meio da performance. Costa Tite. Em 11 de março de 2023, o Nasrec Expo Center de Joanesburgo pulsava com o baixo enquanto milhares se reuniam para o Ultra South Africa Music Festival.
Costa Titch era uma das estrelas em ascensão do rap do país. Estrelas celebradas por misturar amapiano, trap e hip-hop em um som exclusivamente seu. Suas performances de alta energia e movimentos de dança intrincados o tornaram um favorito dos fãs em todo o continente. Naquela noite, sob as luzes intensas do palco, Costa apresentou sucesso após sucesso, movendo-se em perfeita sincronia com seus dançarinos. No meio da apresentação, ele de repente tropeçou, recuperou o equilíbrio e continuou, determinado a terminar seu set. Mas momentos depois, ele desabou novamente. A música parou, os médicos correram e uma multidão atônita assistiu enquanto o jovem de 28 anos era levado embora. Ele teria sofrido uma convulsão, posteriormente ligada a uma condição de saúde subjacente. Costa Titch morreu, fazendo o que mais amava, se apresentando para uma plateia que o adorava. Nick Menza. Em 21 de maio de 2016, The Baked Potato, um aconchegante clube de jazz em Los Angeles, estava animado com o som de grooves pesados. Nick Menza, ex-baterista da lendária banda de thrash metal Megadeth, estava na bateria. Conhecido por suas mãos incrivelmente rápidas, timing sólido como uma rocha e presença de palco carismática, Menza ajudou a definir a era mais celebrada do Megadeth nos anos 1990. Naquela noite, ele não estava tocando para uma arena de milhares, mas para uma plateia íntima de fãs devotos. Tocando com sua banda OHM, mais tarde, no meio da música, sem aviso, ele desabou sobre sua bateria. A música parou e seus colegas de banda correram para seu lado. Nick Menza sofreu um ataque cardíaco massivo no palco. Ele tinha 51 anos. Seu batimento final não veio no silêncio, mas cercado por música, aplausos e a arte que ele havia dominado. Meat Loaf. Michael Lee Adey, o homem que o mundo conhecia como Meat Loaf, foi uma lenda do rock cuja voz teatral podia passar de um sussurro a um rugido em uma única respiração. Nascido em Dallas, Texas, ele se tornou um ícone do rock operático com seu álbum multiplatina de 1977, Bat Out of Hell, e performances ao vivo inesquecíveis que eram parte concerto, parte drama da Broadway. Em 17 de novembro de 2016, durante um show em Edmonton, Canadá, Meat Loaf estava no meio de sua apresentação, cantando seu sucesso. A plateia cantava junto, quando ele de repente cambaleou, deixou cair o microfone e desabou no palco. Mesmo em seus últimos anos, ele permaneceu um artista nato, uma voz feita para os holofotes, silenciada, apenas quando a cortina realmente caiu. Irma Bule. Em 3 de abril de 2016, em Karawang, Java Ocidental, Indonésia, o palco pertencia a Irma Bule, uma estrela em ascensão de 29 anos do Dangdut, um popular gênero musical indonésio. Conhecida por sua poderosa voz, trajes de palco deslumbrantes e truques destemidos, Irma frequentemente se apresentava ao lado de cobras vivas como parte de seu show. Naquela noite, sob as luzes quentes do palco e com uma multidão da vila aplaudindo diante dela, ela estava em pleno fluxo, cantando e dançando com uma cobra-rei enrolada em seus ombros. Mas durante a apresentação, ela acidentalmente pisou no rabo da cobra. Num instante, ela atacou, cravando suas presas em sua perna. A multidão ofegou, mas Irma, sempre a artista consumada, dispensou ajuda e continuou a se apresentar como se nada tivesse acontecido. 45 minutos depois, o veneno cobrou seu preço. Ela desabou e nunca recuperou a consciência. A última apresentação de Irma Bule foi um testemunho de sua dedicação, mas também um lembrete assustador dos riscos mortais que ela assumia em nome do espetáculo. Mango. Em 7 de dezembro de 2014, o palco de um concerto beneficente em Policoro, no sul da Itália, tornou-se o cenário de um momento trágico inesquecível. Giuseppe Pino Mango, um amado cantor e compositor conhecido por sua mistura única de pop, rock, folk e música do mundo mediterrâneo, estava no meio da apresentação de sua canção de sucesso, Ouro. Mango tinha acabado de tocar os primeiros acordes quando levantou um braço e disse calmamente, "Scusami", que significa desculpe-me em italiano, para a plateia. Essa pausa discreta e essas palavras exatas se tornariam assustadoramente icônicas. Momentos depois, ele desabou no palco. O caos interrompeu a música enquanto os médicos corriam, mas nada pôde ser feito. Ele sofreu um ataque cardíaco e morreu a caminho do hospital. Ele tinha 60 anos. Tiny Tim. Herbert Buckingham Corey, mais conhecido mundialmente como Tiny Tim, foi um cantor americano, tocador de ukulele e uma curiosidade cultural que se tornou um nome familiar no final dos anos 1960. Em 30 de novembro de 1996, ele estava em uma gala beneficente em Minneapolis, Minnesota. Apesar de ter sofrido um ataque cardíaco 2 meses antes, ele insistiu em subir ao palco.
Naquela noite, ele começou a cantar sua música característica, encantando a pequena plateia com a mesma magia excêntrica que o tornou famoso. Mas, ao chegar ao final da canção, ele de repente desabou. Tiny Tim foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto por parada cardíaca. Seu último adeus foi dado no meio da melodia, deixando o público atônito enquanto a música parava para sempre. Johnny Hines. Era um comediante de vaudeville amado, conhecido pelo humor físico e quedas perfeitamente cronometradas. Uma noite, no meio de uma rotina, ele tropeçou de forma exagerada, fazendo a plateia rir descontroladamente. Eles assumiram que era mais um número, um mestre em ação. Mas quando ele desabou no chão e não se levantou, o riso se transformou em confusão. A equipe dos bastidores correu para fora. Hines tinha sofrido um ataque cardíaco fatal no meio da apresentação. A plateia, ainda incerta, aplaudiu hesitante, acreditando que tinham presenciado a queda cômica mais convincente de sua carreira. Só mais tarde eles souberam que tinham visto seu verdadeiro ato final, não intencional. Leslie Harvey, 3 de maio de 1972, Glasgow, Escócia. Leslie Harvey, guitarrista da banda Stone the Crows, estava se apresentando diante de uma plateia ao vivo, quando tocou em um microfone que não estava devidamente aterrado. O choque elétrico foi instantâneo e fatal. O público, sem saber o que havia acontecido, assistiu em descrença enquanto os colegas de banda tentavam ajudar. O show terminou abruptamente, deixando para trás um lembrete assustador dos riscos ocultos por trás do glamour das apresentações ao vivo. Simon Barrere. Em 1951, no Carnegie Hall, o pianista virtuoso Simon Barrere estava no meio do concerto para piano de Grieg. Seus dedos, geralmente rápidos como um raio, de repente congelaram sobre as teclas. A orquestra hesitou, sem saber se era uma pausa artística. Barrere caiu para a frente. Ele sofreu uma hemorragia cerebral e morreu diante dos olhos do público. Seu acorde final ficou suspenso no ar, incompleto para sempre. Hilda Baker. A comediante britânica Hilda Baker vinha lutando contra a demência há anos, mas fez uma aparição surpresa no palco no início dos anos 80. No meio de um esquete, ela perdeu o equilíbrio e desabou. O público pensou que era seu humor pastelão, um retorno à forma. Não era. Ela foi levada rapidamente para fora do palco e mais tarde declarada morta, marcando um fim tão agridoce quanto sua comédia era afiada. Das casas de ópera de Nova York aos clubes de comédia de Londres, das brilhantes marquises da Broadway aos palcos de pequenas cidades, esses 15 artistas deram suas últimas performances sob as luzes com o público como testemunha. Alguns saíram no meio da música, no meio da risada, no meio da fala. Outros, no meio de façanhas dramáticas de tirar o fôlego. Para cada um, o palco não era apenas um local de trabalho. Era sua casa, seu coração e, em última análise, seu local de descanso final. Eles nos lembram que, em uma apresentação ao vivo, todo show pode realmente ser o último e, às vezes, a maior despedida.